Sermão do Monte, capítulo 38, parte 4. Deus ou as riquezas? Antes, estamos completamente envolvidos por essa realidade. Todos estamos sujeitos ao domínio desse horrendo poder do mundanismo, qual, realmente, acabará por conquistar-nos, a menos que dele tenhamos consciência. Todavia, não se trata somente de um poder muito grande. Também é um poder extremamente sutil. Esse é o fator que controla as vidas da maioria dos homens. Você já percebeu a mudança? A sutil mudança que tende por ocorrer nas vidas dos homens quando obtêm sucesso e prosperam nesse mundo? Isso não acontece àqueles que são verdadeiramente espirituais, mas em caso contrário, invariavelmente assim sucede. Por qual motivo o idealismo geralmente aparece associado à juventude e não à meia-idade ou à idade avançada? E por qual razão os homens tendem por tornar-se cínicos na medida em que envelhecem? Por que a nobre perspectiva da vida tende por apagar-se inteiramente? Isso se deve ao fato que todos nós nos vamos tornando vítimas dos tesouros sob a terra. E se formos bons observadores, poderemos detectar isso nas vidas dos homens. Basta-nos ler as biografias. Muitos jovens começaram a vida dotados de uma visão esplendorosa, contudo, de uma maneira bastante sutil. Embora não tenham caído em pecados grosseiros, vêm a ser influenciados, talvez quando estão frequentando a universidade, por algum ponto de vista que é essencialmente mundano. Embora possam tornar-se homens de elevado intelecto, não obstante perdem algo que era vital para a sua alma e para o seu espírito. Continuam sendo pessoas gentis e outros sim, continuam sendo homens justos e sábios, mas não são mais os homens que eram quando deram início à sua carreira. Algo de importantíssimo se perdeu para sempre. Sim, esse é um fenômeno bastante familiar. As sombras do cárcere começaram a exercer efeito sobre o jovem em crescimento. Porventura, todos nós não conhecemos algo sobre isso? Isso está aqui neste mundo. Este mundo é um cárcere e exerce seu terrível efeito sobre nós, a menos que tenhamos consciência desse fato e nos resguardemos dele. Esse domínio, esse poder, chega a conquistar-nos e transformar-nos em escravos seus. Não obstante, nosso Senhor não parou ao aludir ao aspecto geral da questão. Ele ansiava tanto por mostrar-nos o terrível perigo que chegou a desdobrar a questão em suas minúcias. E declarou que essa coisa terrível que tende por dominar-nos é passível de afetar-nos a personalidade inteira, não somente determinadas facetas de nossa personalidade, mas também o homem todo. E a primeira coisa que ele mencionou foi o coração. Tendo estabelecido o mandamento, o Senhor acrescentou: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essas coisas apossam-se de nossos sentimentos, de nossos afetos e de toda a nossa sensibilidade.
toda essa porção de nossa natureza íntima vê-se absolutamente conquistada por elas. Terminamos amando-as. Leiamos o trecho de João capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sim, amamos essas coisas. Fingimos que tão somente gostamos delas, mas na realidade nós as amamos. Elas nos comovem profundamente. O próximo aspecto que queremos salientar acerca dessas coisas ainda é mais sutil que os anteriores. Elas não somente nos dominam o coração, mas também prevalecem sobre a nossa mente. Nosso Senhor expressou o ponto nesses termos: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Essa descrição do papel dos olhos foi uma ilustração que Jesus usou para indicar a maneira pela qual encaramos as coisas. E em consonância com o Senhor Jesus, há somente duas maneiras para olharmos para tudo quanto existe neste mundo. Há o que ele chama de olhos bons, os olhos do indivíduo espiritual que enxerga as coisas conforme elas realmente são, sem qualquer visão dupla. Esses olhos são claros e veem as coisas com normalidade. Mas também há aqueles outros olhos que Jesus denominou olhos maus, os quais são dotados de uma espécie de dupla visão. Ou, se você assim preferir, são os olhos cujos cristalinos são embaçados. Nessa visão, há pontos nebulosos e opacos, e quem é dotado desse tipo de olhos vê todas as coisas indistintamente. Esses são os olhos maus. São olhos coloridos por determinados preconceitos, desejos e concupiscências. A sua visão não é cristalina, pelo contrário, sua visão é enevoada, maculada por diversas manchas e borrões. É isso que devemos entender através dessa declaração do Senhor Jesus, qual tão frequentemente deixa as pessoas perplexas, porquanto elas não a consideram dentro do seu respectivo contexto. Neste quadro, nosso Senhor continuava seu tratamento sobre a ideia de acumulação de tesouros, tendo demonstrado que onde estiver o nosso tesouro, aí estará igualmente o nosso coração. Ele diz que isso envolve não apenas o coração, mas também a mente. Essas são as coisas que tendem por controlar o homem. Vamos agora desenvolver esse princípio. Não nos causa admiração observarmos o quanto os nossos pensamentos são fundamentados sobre esses tesouros terrenos? As distinções que se fazem no campo dos pensamentos em relação a quase todos os assuntos são quase inteiramente controladas pelos nossos preconceitos e não por pensamentos puros. Quão pouca reflexão autêntica se vê nesta terra, por ocasião das campanhas políticas, se quisermos tomar isso como exemplo ilustrativo. Nenhum dos protagonistas da disputa política raciocina. Tão somente eles expõem ideias pré-concebidas. Quão pouca reflexão há em ambos os lados da disputa.
Isso se manifesta de forma tão patente no campo político.